Fala galera, aqui quem fala é o professor Antônio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai falar sobre etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Bom, provavelmente, você já teve alguma situação em que você teve uma sensação de estranheza. Você estranhou uma prática culinária, artesanal, ou uma forma de dançar, ou um jeito de falar de alguma pessoa, ou um jeito de se vestir também. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Goiás, em Niquelândia, os alunos costumavam dizer que eu tinha um jeito de falar muito diferente, muito estranho, Ou seja, ter essa sensação de estranheza. Assim como eu também cheguei aqui, eu me estranhei com o jeito deles calçarem, que as pessoas usam muita bota. Na minha região você usa, mas é mais na época da pecuária, Tem aquelas exposições agropecuárias. Bom, ou seja, é comum você ter essa sensação de estranheza, E essa sensação de estranheza, ela é bom. Bom por quê? Porque ela vai te afastar um pouco da ideia de familiar e natural. A partir do momento que você vê o diferente, você fala, não, então isso não é natural. Então, por exemplo, você vê que existem várias formas de se vestir, várias formas de, né, vários tipos de comida, por exemplo. Então isso ajuda um pouquinho a você combater essa ideia de o que eu faço é natural, o meu jeito de se vestir é natural. Não, existem várias formas de se vestir, vários tipos de alimentação, Então essa estranheza, até certo ponto, ela é bom. No entanto, quando essa estranheza, quando ela vira repúdio, ou então ela vira uma afirmação da minha própria cultura, essa prática passa a ser conhecida como etnocentrismo. Ou seja, a partir do momento que eu me deparo com o estranho, com o diferente, e eu repudio aquele diferente. Por exemplo, em determinadas regiões, em determinados países, por exemplo, as pessoas têm um hábito alimentar de comer com a mão, Em sociedades indígenas também. Na minha região também, Você come um cuscuzinho com a mão mesmo. Ou seja, aí a pessoa fala, se depara com aquela prática cultural diferente, ela fala, não, aquele dali é nojento. Ou seja, ela está fazendo um repúdio a outra prática cultural. Ou seja, ela está afirmando a sua própria prática como superior à outra. Essa prática é conhecida como etnocentrismo. Ou seja, diante do diferente, diante de outra prática, eu estou repudiando o outro e afirmando a minha prática como a certa ou a natural. Isso é etnocentrismo. Ou seja, o etnocentrismo é uma visão de mundo característica de quem considera sua cultura ou o seu grupo étnico como superior demais. Então, toda vez que eu considero meu grupo étnico, ou então a minha cultura, as minhas práticas superiores aos demais, eu estou praticando uma prática de etnocentrismo. Ou seja, a partir do momento que eu vejo os outros como inferiores ou atrasados, isso é uma prática etnocêntrica. Nessa relação, por exemplo, urbano-rural, você tem muito isso, Então, tem o costume, o hábito da cidade de ver o rural como atrasado, então é atrasado, não tem luz, apesar de hoje boa parte das propriedades rurais tem luz, já tem internet, então você passa a ver o outro como atrasado. Isso é uma prática etnocêntrica. Bom, eu trouxe aqui também alguns exemplos, de como esse estranhamento ele passa da sensação de estranhamento para a violência. Nós temos os exemplos dos ameríndios, aqui no Brasil, quando os europeus, no Brasil e em toda a América, quando os europeus chegaram, eles se depararam com várias práticas e hábitos diferentes e passaram a condenar aquilo, Então os indígenas aqui tinham sua religião, por exemplo, e eles foram condenados, os seus modos de vida. Além dessas condenações, tiveram suas manifestações culturais e os seus modos de vida dizimadas. Então eles foram obrigados a subir outra região, a abandonar seus valores e suas práticas culturais. Outras formas ou outros exemplos de mostrar como esse etnocentrismo, como esse estranhamento passa a sensação de violência, são os exemplos em que você tem os ataques aos imigrantes, aos estrangeiros ou membros da própria sociedade, mas com práticas culturais diferentes. Então hoje, por exemplo, você tem muito ataque aos homossexuais. Eles têm práticas sexuais diferentes das pessoas que estão heterossexuais, Os homossexuais se relacionam com o mesmo sexo. E geralmente, a partir do momento que você tem essa estranheza, é normal você ter essa estranheza, ou se deparar com esse tipo de relação e você estranhar. No entanto, a partir do momento que eu vejo aquilo ali como inferior, ou ataco eles, eu estou fazendo uma forma de etnocentrismo. Então, eu estou atacando outras culturas, outra prática cultural,
e tá achando ela como inferior ou atrasada. Bom, basicamente nosso vídeo de hoje era só isso e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre eurocentrismo, que é uma forma, né, peculiar de etnocentrismo.